Bom dia! Bom dia, bom dia! É muito bom estarmos juntos nessa manhã, nesse domingo. Queria te convidar, se você está em pé conversando, vamos pegar um lugar, vamos nos achegar. Nós vamos dar início ao nosso culto, nosso segundo culto nesse dia, nessa manhã. E eu queria nesse momento te convidar a fazer a leitura de um salmo. Se você puder, pode se colocar em pé. Vamos fazer essa leitura juntos. Eu vou ler os versículos ímpares, vocês leem os pares. No último versículo a gente lê junto, pode ser? A palavra do Senhor diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado. Sê tu a minha rocha de refúgio, onde sempre encontro abrigo. Dá ordem para que me libertem, pois tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Todos juntos? Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me trouxeste das entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Queria te convidar nessa manhã a fazer desses salmos a sua oração. Nós iremos cantar, nós iremos louvar ao Senhor. E o meu desejo é que enquanto a gente canta, enquanto a gente louva, a gente engrandeça o nome de Jesus, que o nome de Jesus seja elevado e exaltado acima de tudo e de todos. Que o Espírito Santo venha no nosso meio, nos movendo, nos fazendo parecidos com Jesus. Amém? Esse é o seu desejo? Queria então te convidar a cantar ao Senhor. Feche seus olhos. Fale: Senhor, venha sobre a minha vida, venha, Deus, sobre essa igreja. Deus, nós precisamos de Ti. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor para tocar no teu coração. Peça ao Senhor para, de uma maneira especial, quebrantar a tua vida, para que Jesus seja realmente o centro da sua vida. Fale com Ele e faça das músicas uma oração. Não apenas cante, mas realmente coloque todo o teu coração diante do Senhor. Amém? Seguirei a Jesus Cristo, de manhã te buscarei, farei tudo que me pedes, em tua graça viverei. Quero ser como tu Deus, e muda, faz-me. Quero ser como tu és, e guia a minha vida. Eu quero ser como tu. Deste mundo Jesus, a
eu buscarei. Leva-me à tua presença, que o teu reino venha a mim. Eu quero ser como tu és. Vem, ó Deus, e muda, faz-me como tu. Quero ser como tu és, que a minha vida. Mais uma vez eu quero ser como tu és. Vem, ó Deus, e muda, faz-me como tu. Quero ser como tu és, guia a minha vida conforme o teu querer. Eu quero ser como tu. Eu quero ser como tu. Eu quero ser como tu. Essa é a nossa oração, Senhor. Queremos ser como tu és, Pai. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na. Ele é fiel, Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei Da bondade de Deus. Ele é fiel, Ele é fiel. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Nós te louvamos, Senhor. Queremos declarar, Deus, a tua bondade. Queremos, Deus, nessa manhã declarar que confiamos em ti, ainda que a gente não entenda, ainda, Deus, que a gente não sinta, Pai. Queremos, Deus, declarar: o Senhor é a nossa esperança e a nossa salvação. Não existe outro além de ti, Pai. Elevamos o teu nome acima de todo nome, Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Obrigada porque Tu és fiel, que Tu és nosso Pai amoroso, Senhor. Obrigada porque o Senhor está sempre conosco, independente da circunstância, da situação. Seja estarmos num vale, seja estarmos no alto de uma montanha, ali o Senhor está conosco. Obrigada. Obrigada pela Tua soberania, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada por ter nos enviado Jesus. Obrigada por Ele ter morrido por nós, ter levado os nossos pecados naquela cruz. Obrigada porque isso nos traz salvação e redenção. Obrigada porque Ele ressuscitou. Isso é a certeza das nossas vidas, que um dia estaremos juntos, Senhor. Senhor, eu não sei como é que está o coração dos meus irmãos e amigos aqui. Se tem alguém cansado, ferido, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sonda os nossos corações. Eu venho pedir que essa pessoa agora sinta o Teu toque, sinta a Tua presença, por clamar pelo Teu nome, Jesus. Que possamos orar agora essa canção em rendição a Ti, Senhor. Se cansado e ferido eu estou, se o pecado em meus ombros pesou, Cristo me chama. Se a sede vem em mim, amém, e a sede vem me consumir, Cristo me chama. Me entrego sem medo pros braços do meu Pai. Eu vou, perdão me foi dado, Jesus por mim na cruz pagou. Toda culpa eu deixo pra trás, o pecado não me prende mais, Cristo me chama. A alegria em mim floresceu, nova vida das cinzas nasceu, Cristo me chama. Me entrego sem medo pros braços do meu Pai. Eu vou, perdão me foi dado, Jesus por mim na cruz pagou. Me entrego sem medo pros braços do meu Pai. Eu vou, perdão me foi dado, Jesus por mim na cruz pagou. Tu pagou o alto preço, Jesus, e por isso nós estamos aqui para Te adorar. Nós estamos aqui para declarar quem Tu és. Nós estamos aqui para declarar que nós rendemos tudo o que somos diante de Ti. Tu és maravilhoso. Vamos declarar: Tu és maravilhoso. Maravilhoso é o meu Salvador. Canto aleluia, Cristo vive. Hoje eu me prostro, porque
nós nos entregamos nos teus braços, nós corremos na sua direção. O Senhor nos convida para mais perto de ti. Cristo Jesus se entregou na cruz para nos dar vida. Senhor, que verdades fantásticas, maravilhosas para nós, Senhor. Obrigado por esse convite. Obrigado por tanto amor. Obrigado por tanta entrega, Senhor. E ao ouvir isso, não há outra coisa a se fazer ao nos entregarmos sem medo, corrermos para os braços do nosso Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Essa é a nossa oração como igreja. Nós vamos nesse momento na sua direção, corremos para os teus braços. Obrigado por nos receber, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso. Você, antes de se sentar, dá um abraço em quem está do seu lado. Fala, se você não conhece, pergunta o nome. Amém, amém, aleluia. Hoje é dia de festa, hoje é dia de nós celebrarmos ao Senhor, mas também é dia dos pais. Então, em primeiro lugar, um feliz dia dos pais. Se você é pai, está aqui, feliz dia dos pais para você. Nós teremos agora, nesse momento, um momento muito especial, o Ministério Infantil, as nossas crianças prepararam uma apresentação para os pais, para honrar os pais. E nós veremos essa apresentação agora. Então, as crianças vão subir aqui para a gente vê-las, ouvir. Quero te convidar a assistir, a acompanhar essa apresentação. Mamãe. Mamãe tá lá. Bom dia, igreja, tudo bom? Que dia mais especial, né? A gente poder celebrar o Dia dos Pais aqui como igreja, como Ministério Infantil. Então, as crianças prepararam um jogral para vocês. Então, os pais, aí as crianças também, né? As crianças olhem para os pais, pais olhem para os seus filhos. Que seja um momento muito especial aí de vocês se conectarem, dar risada, chorar quem quiser também, tá bom? Que Deus abençoe. Tá todo mundo aí já? Ainda não? Então vire para o pai que está do seu lado, tô brincando. Então, vamos lá, crianças. Atenção que a gente vai falar todo mundo junto essa primeira parte. Vamos lá? Não tem problema. Você dá um sorrisão pro papai, olha para ele e fica sorrindo. Vamos lá então? 1, 2, 3. Papai querido, Que neste dia especial, onde comemoramos o seu amor paternal,
que você possa se lembrar da grande missão que a você o Senhor dá. De cuidar e os caminhos do Senhor ensinar. De brincar, gargalhar, instruir e amar. Papai querido, não tenha medo nessa missão falhar, pois tudo o que você precisa em Jesus pode encontrar. Nós chamamos Feliz Dia dos Pais! Amém, amém. Que dia especial. Agora as crianças vão voltar lá para baixo. Então, ok, criançada, vocês já podem descer. Agora as crianças vão voltar lá para baixo. E enquanto as nossas crianças descem, eu queria que a gente, como igreja, orasse pelos pais. Nós vamos fazer uma oração pelos pais agora. E eu queria te convidar, se você é pai, eu queria te convidar a ficar de pé. Se você é pai, está aqui hoje, eu queria te convidar a ficar de pé. Se você assumiu essa missão tão importante, dada por Deus, de guiar os nossos filhos, quero te convidar a ficar de pé para a gente orar. E se você está do lado desses pais, coloca a mão no ombro desse pai aí, vamos orar por eles, abençoá-los, clamar a Deus para que se manifeste na vida, no coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela missão que o Senhor nos confiou como pais. Obrigado pelo privilégio de amarmos os nossos filhos e guiarmos os nossos filhos na sua direção. Senhor, nós como pais nos rendemos diante de Ti, reconhecendo as nossas limitações, as nossas falhas e incapacidades, mas também reconhecendo o Seu poder, a Sua capacidade. Reconhecendo que o Senhor é o exemplo máximo e perfeito de paternidade. Um Pai que nos ama e que vem em nossa direção e nos salva e nos resgata, nos chama de filhos amados. E nós queremos nesse momento como pais clamar pela Sua presença nas nossas vidas. Clamar para que o Senhor se manifeste nas nossas vidas e por meio das nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos. Para que o Senhor produza o fruto do Espírito em nós, e aquilo que as nossas crianças olhem para nós e vejam seja o fruto do Teu Espírito. Senhor, nós como igreja abençoamos cada pai aqui, clamamos pela Tua presença e pela Tua capacitação. Nós como igreja, Senhor, nos prostramos diante de Ti, e pedimos pela Tua intervenção nas nossas vidas e na nossa família, Pai. Que cada pai aqui experimente mais da Tua presença. E ao experimentar a Tua presença, possa guiar os seus filhos na sua direção. Apontando para Cristo Jesus, aquele que nos ama, que nos salva, Senhor. É isso que nós pedimos. Mais uma vez, como igreja, abençoamos esses pais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, gente. É muito bom ter você aqui, você pode se sentar, é muito bom ter você aqui nesse domingo de festa. Se você está vindo aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo aqui. Nós queremos te dar boas-vindas, nós queremos te encorajar a caminhar conosco. E se você se sentir à vontade, passa ali no final da nossa celebração, fale conosco ali, tem um instante chamado Conexão. Nós temos um presente para você que está vindo aqui pela primeira vez. Passa lá, fala seu nome, para a gente caminhar juntos daqui para frente. É muito bom ter você aqui. Eu tenho alguns avisos antes de nós ouvirmos a palavra de Deus ministrada pelo pastor Pedro. O primeiro deles é que nós começamos ontem, aqui na nossa igreja, a nossa nova turma da Escola Bíblica. Essa nova turma está olhando para os evangelhos, o reino entre nós. Ontem foi uma bênção, tivemos aqui entre 70 e 80 pessoas para a gente começar essa jornada, que vai durar 7 encontros. Nós nos encontraremos então aos sábados às 10 horas da manhã para estudarmos os evangelhos, para mergulharmos nos evangelhos, e você é o nosso convidado para estar aqui conosco já no sábado que vem. Se você perdeu a aula de ontem, não tem problema, esteja aqui já no sábado que vem conosco para a gente continuar essa caminhada. Segundo aviso que eu tenho para te dar é que no próximo dia 18 de agosto, ou seja, domingo que vem, nós temos apresentação de bebês aqui na nossa igreja.
momento muito especial que a gente apresenta as nossas crianças para a igreja, se compromete como igreja a caminhar juntos, guiando-as no caminho do Senhor. Se você quer apresentar o seu filho, sua filha aqui, basta você fazer a sua inscrição por meio desse QR Code e já no domingo que vem teremos a apresentação de bebês. Faça essa inscrição hoje para que a gente consiga ao longo da semana se organizar. Provavelmente a Bia ou a Paula vão entrar em contato com você para que a gente consiga se organizar para a gente apresentar seu filho ou sua filha. Terceiro recado que eu tenho para dar é que no próximo dia 24 de agosto, ou seja, sem ser no sábado que vem no outro, nós teremos um encontro super especial aqui na igreja, um seminário para pais. Nós receberemos o pastor Dinarte Barradas, da Universidade da Família, para ministrar um seminário para pais sobre hábitos que fortalecem a família. Se você é pai de criança ou até mesmo de adolescente, você pode se inscrever por meio desse QR Code, e estar aqui conosco no próximo dia 24 de agosto, um sábado, às 10 horas da manhã. Combinado? Nas nossas celebrações, antes da mensagem, nós reservamos um tempo para exercitarmos a generosidade. Nós queremos crescer na prática da generosidade, porque entendemos que o Senhor foi generoso. Afinal de contas, entregou Cristo Jesus, que se entregou na cruz para nos dar vida. Ser generoso é algo que Ele é. E por isso, como nós queremos ser como Jesus, como cantamos aqui na primeira música, ser generoso é algo que nós queremos ser. E por isso nós fazemos essa oração todo domingo. Se você já é de casa, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Se você está vindo hoje pela primeira vez, não se sinta constrangido. Você pode só ler em voz baixa mesmo e entender o que nós pensamos acerca da generosidade. Mas se você já é de casa, vamos orar juntos? Vamos assim: Pai Santo, quem sou vem de Ti e pertence a Ti. Minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Gastá-la toda comigo mesmo e não me dispor a ofertar sacrificialmente é seguir o curso deste mundo e não o caminho de Cristo. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade, da liberdade dos filhos de Deus, cujos corações e mentes estão sendo transformados, que resistem à ilusão das riquezas que sufocam a palavra, cujos corações estão em Teu reino e não nos sistemas deste mundo. Decido crescer em generosidade, até que não haja nenhum necessitado entre nós. Decido ser confiável em relação a algo pequeno como o dinheiro, a fim de que possas nos confiar nas verdadeiras riquezas. Acima de tudo, decido ser generoso, porque o Senhor é generoso. Ser semelhante a Ti é a alegria dos Teus filhos. Amém. Nós decidimos ser generosos porque Cristo foi generoso. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, inclusive às nossas finanças. Se você deseja ser generoso, participar com seus dízimos e ofertas, você pode utilizar o QR Code que aparece na tela, o CNPJ da igreja, que é a chave Pix. Você pode fazer isso também na caixinha ali do lado de fora. Mas o convite é que você faça isso em todas as áreas da sua vida. Nós ouviremos a palavra do Senhor agora com o pastor Pedro. Deus te abençoe, bro. Amém. Quem estava com saudade do Felipe? Mais ou menos. Está com mais saudade da Ana Luísa, vou deixar claro isso. Da Helena. E agora a Dudinha. A Dudinha chegou, gente, a filhinha mais nova. Linda. Coincidência ou não, tem 2 meninos na minha casa e 2 meninas na dele. Então eu tenho uma proposta em mente para resolver vários problemas de forma antecipada. Para nós dois. Não, que isso, rapaz. Vamos valorizar, né? Está fazendo um trabalho árduo lá para ver se dá certo. Em nome de Jesus. Brincadeiras à parte, muito bom ter você de volta. Estava em merecidas férias. Nem por isso ele está descansado, porque a Duda tem 25 dias de vida. Significa que são 25 noites em claro que o Felipe e a Ana já têm. Então, orem por eles. E orem mesmo, orem pela Dudinha. Ela tem talvez um refluxo aí, uma coisa que está dificultando um pouquinho
o sono dela, né, a alimentação dela. Então, se vocês puderem orar por isso, os papais certamente agradecem bastante, especialmente nas madrugadas. Queridos, nós estamos hoje no segundo domingo de uma série nova que a gente começou na semana passada, chamada O Deus do Deserto. E essa série continua aqui na nossa igreja o tema do silêncio e da solitude, que é o foco desse trimestre em que nós estamos. Começamos no mês passado com a série A Procura da Paz. Se você não esteve aqui conosco, ouça lá no podcast ou assista no YouTube essas mensagens. Foi um tempo muito, muito abençoador aqui. E a gente segue, então, nessa reflexão sobre a importância do silêncio e da solitude como uma das práticas do caminho de Jesus que nós queremos aprender e cultivar nas nossas vidas. Essa ideia do deserto é um tema bem central na espiritualidade cristã. Desde as Escrituras, passando pela história da igreja, o deserto ocupa um lugar não periférico, mas central no desenvolvimento da nossa espiritualidade. E a gente está num esforço aqui nesse mês de redescobrir o lugar do deserto na nossa espiritualidade. Na semana passada a gente olhou para a história de Moisés e aprendeu com ele que, embora no deserto a gente às vezes desista, no deserto Deus não desiste de nós, né? E a gente viu que Jesus é o Deus do deserto. Ele é o Deus que entra no deserto por nós e conosco. É um Deus que não fica distante de nós quando nós estamos no deserto, embora o deserto a princípio pareça um lugar de ausência. Na verdade, o deserto é um lugar de presença, é um lugar da presença de Deus. E a gente vai dar mais um passo nessa jornada hoje a partir da história de um outro grande personagem da história bíblica, que é Elias. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a história de Elias. Eu já vou antecipar para você o resumo dessa mensagem, o que a gente vai aprender com ele, que é o seguinte, é que no deserto nós pensamos no que não faz sentido. Semana passada a gente viu com Moisés que no deserto nós lidamos com o que não entendemos. Hoje a gente vai falar muito a respeito dos nossos pensamentos e de um processo que é bem comum para mim, eu não sei se é para outros, para alguns de vocês também, um processo de ruminação, pelo menos é assim que eu chamo, né? É quando você fica preso nos seus próprios pensamentos, muitos deles pensamentos negativos, fruto de ansiedade, de medo, de frustração, e esses pensamentos muitas vezes nos dominam, de modo que a gente fica num ciclo vicioso, retornando para eles assim, e sem conseguir sair desse lugar. Isso aconteceu com Elias. E se você já é familiarizado com a história dele, provavelmente você já imagina aí na sua mente, à medida que eu vou falando, você vai se lembrar da história, mas se você não conhece, eu quero contextualizar para você quem é esse homem e em que ponto da história dele nós vamos entrar de modo mais específico hoje, tá bom? Elias aparece na história bíblica no período em que o reino de Israel está dividido em dois. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado geralmente de Judá. E quando Elias entra em cena, quem está no governo em Israel é um rei chamado Acabe. Esse rei tem um pouco do seu reinado ali descrito no capítulo 16 de 1 Reis, como um reinado de idolatria, de maldade, de desobediência a Deus, mas não num padrão assim médio, porque os reis de Israel, na média, foram todos assim. Mas Acabe foi pior do que a média. Acabe elevou o nível da maldade, da idolatria em Israel a uma potência máxima. E a ponto de ele erguer em Samaria, que era a capital desse reino do norte, um templo não para adorar a Deus, o que já não seria correto à luz da lei, porque o templo era em Jerusalém, mas um templo para adorar pior, a um falso deus, a Baal, que era a divindade mais adorada entre os povos ali cananeus, os povos daquela região, que habitavam naquela região antes de Josué entrar e conquistar com Israel a terra que Deus havia prometido desde lá para Abraão. Então, Acabe constrói esse templo, coloca ali um altar em adoração a Baal, e ele se casa com Jezabel, que é filha de um rei também estrangeiro, e que adorava esses outros deuses, não apenas a Baal, mas a outros deuses aos quais eram erguidos postes ídolos, geralmente em lugares altos, no território ali de Israel. Então,
Esse é o contexto que a gente vê em Israel quando Elias entra em cena. Quando Elias aparece, e é no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, ele é simplesmente apresentado como Elias de Tisbe, que era a cidade de origem dele, ou Elias o Tesbita. E, embora a gente não saiba muito sobre ele a princípio, a gente não tem informações ali de quem eram seus pais, o que ele fazia antes de começar a sua carreira profética, Elias já entra em cena assim com o pé na porta, porque a primeira aparição dele já é para dizer para o rei que vai parar de chover, e que só vai voltar a chover quando ele disser. Então, assim, ele já é ousadia desde o início, né? Ele já entra assim, e a gente vai ver que, na verdade, essa é uma marca do ministério de Elias. Ele é sempre assim, ousado, intrépido, corajoso. Nem sempre, a gente vai descobrir. Mas ele participa de momentos muito intensos e extraordinários na história do povo de Deus. Tanto que ele vira um paradigma dos profetas, né? E Elias, então, a gente precisa parar aqui nesse ponto da história dele para perceber que a gente não está falando de uma pessoa comum. Mesmo para os padrões dos heróis da fé, Elias está entre os principais. Elias foi um homem que Deus usou, por exemplo, para ressuscitar uma pessoa. Elias foi um homem que Deus usou para multiplicar o azeite e a farinha na casa de uma viúva, né? Então, você pensou aí que Jesus tinha sido o primeiro a multiplicar a comida? Elias já tinha feito isso. Elias foi um homem que Deus usou para dizer, não vai chover, e aí ficou 3 anos e meio sem chover, e depois foi um homem que Deus usou para dizer, vai chover, mesmo não tendo nenhuma nuvem no céu, e choveu. Então, é desse homem que a gente está falando, de um homem que viveu experiências extraordinárias. Mas olha só que curioso, como o Novo Testamento se refere a ele. Muito tempo depois, na carta de Tiago, lá no finzinho do Novo Testamento, há uma menção a Elias. E olha o que Tiago escreve a respeito de Elias. Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Olha que coisa impressionante. Tiago, séculos depois, quando quer nos encorajar a uma vida de oração com fé, ele usa o exemplo de Elias. Ele diz, Elias orou. E quando Elias orou, não choveu. Por 3 anos e meio. Depois Elias orou. E quando Elias orou para que houvesse chuva, houve chuva. Isso é impressionante. Mas repara no que Tiago diz logo de início aqui a respeito desse homem impressionante. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Às vezes a gente olha para essas grandes figuras da história bíblica ou para grandes homens e mulheres de Deus do passado ou até do presente e a gente pensa neles quase como que super-heróis, assim, né? Pessoas que não enfrentam problemas ou se enfrentam problemas simplesmente transpõem esses obstáculos com fé e coragem, ousadia e o poder de Deus. Pessoas que vivem esse modo extraordinário de vida o tempo inteiro. E o que o Tiago está mostrando para a gente é Elias era um homem, era uma pessoa como nós. E como homem, ele estava sujeito aos mesmos sentimentos. Por mais extraordinária que seja a fé de uma pessoa, por mais consagrada que essa pessoa possa ser ao Senhor, ela também estará sujeita aos sentimentos comuns da nossa humanidade. E isso nos aproxima dessas figuras heróicas para nós, e isso nos ajuda a perceber que ainda hoje nós, como cristãos, não estamos imunes aos problemas, aos sentimentos comuns da vida aqui na Terra. O cristão fica triste, um cristão chora, um cristão sente dor, um cristão lamenta, um cristão perde pessoas amadas, um cristão perde o emprego, um cristão às vezes perde o casamento, perde um filho. Não há uma garantia de que a gente não vai viver essas experiências mais duras e terríveis pelo fato de confiarmos em Deus e crermos em Deus. E a história de Elias mostra isso. Elias era um homem sujeito a esses mesmos sentimentos. Nós vamos ver que o ministério de Elias é sempre marcado por uma oposição ferrenha, por causa dessa liderança idólatra e corrupta que havia em Israel, com Acabe e Jezabel.
E acontece uma coisa muito importante aqui, parece um detalhe na história, mas eu quero chamar a sua atenção para ele, porque ele nos ajuda de novo a colocar isso em perspectiva. Que tipo de homem era Elias? E a gente vai ver o aparente contraste e paradoxo do que acontece em seguida. Olha só, em 1 Reis, no capítulo 18, Elias está enviando um mensageiro, um homem que temia a Deus, mas trabalhava no palácio de Acabe, chamado Obadias, para enviar uma notícia. Vai lá avisar o rei que vai chover. Só que ele quer que o rei vá ao encontro dele, na verdade, de Elias. Manda ele vir aqui, porque eu quero dar essa mensagem pessoalmente para ele. E aí, olha só a resposta desse homem chamado Obadias para Elias. 1 Reis 18, 12. Eu não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for lá dizer isso a Acabe, ou seja, que você quer que ele venha aqui se encontrar com você neste lugar, e ele não te encontrar, ele me matará. Olha que cena curiosa. Elias dá uma responsabilidade muito simples e muito clara para esse homem. Ele diz assim, eu vou estar aqui, tal dia, tal hora, vai lá, conta para o rei e diz para o rei que eu estou aqui esperando por ele. Ele vem aqui conversar comigo. E a reação desse homem chamado Obadias diz muito a respeito de como Elias vivia e de como as pessoas o viam em Israel. Porque ele diz assim, eu não posso fazer isso. Você quer que eu morra? Porque o que pode acontecer? Eu vou lá, digo para Acabe onde você está, ele vem te encontrar, só que aí o Espírito de Deus te levou para outro lugar. O que vai acontecer? Ele vai achar que eu menti, que eu tentei enganá-lo, ele vai me matar. Você percebe o que está acontecendo aqui? Havia já um conhecimento público do tipo de vida que Elias vivia com Deus. Ele era um homem guiado pelo Espírito, ele era um homem que literalmente, às vezes, era levado pelo Espírito de um lugar para o outro. E por isso a vida dele era imprevisível e incontrolável. E é por isso que essa liderança corrupta de Israel tem tanta raiva dele, porque eles não podem controlar o profeta. Porque eles não podem prever o que o profeta vai fazer, para onde ele vai, o que ele vai dizer, porque ele é guiado pelo Espírito. Então ele diz assim, eu não posso falar isso não, porque quando voltar o rei, depois para te encontrar, de repente você não está aqui mais, o Espírito te levou embora. Que garantia eu tenho de que eu vou sobreviver a isso? Você percebe que esse era Elias, esse homem incontrolável, esse homem imprevisível, esse homem guiado pelo Espírito. Aliás, isso me faz lembrar do que Jesus disse a respeito daqueles que vivem pelo Espírito. O Espírito sopra, o vento sopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Assim são aqueles nascidos pelo Espírito. Assim era Elias. Quando nós vivemos pelo Espírito, nós somos incontroláveis e imprevisíveis, porque a nossa vida não está no nosso controle e não pode ser controlada por ninguém. Elias vivia essa vida extraordinária. E isso fazia com que Acabe quisesse ainda mais matá-lo, e Jezabel também, a qualquer custo. A cena seguinte que acontece na história é a mais famosa no ministério de Elias. É aquele confronto que ele tem no Monte Carmelo com os profetas de Baal. Se você conhece um pouco da Bíblia, você provavelmente já ouviu a respeito dessa história. 450 profetas de Baal clamando, pedindo a Baal que respondesse com fogo do céu para consumir o sacrifício deles, e do outro lado Elias só esperando. Quando eles se cansam de tentar, sem resposta, Elias faz uma oração simples, desce fogo do céu no altar do Senhor, consome o sacrifício, consome até a água que estava em volta, lambe tudo, leva tudo embora, não sobra nada. E nessa cena extraordinária de demonstração, mais uma vez, do poder de Deus por meio de Elias, todo Israel havia sido convocado para essa reunião. Eles reconhecem então a soberania de Deus, adoram a Deus. Elias mata os profetas de Baal e ele manda de novo um recado para Acabe dizendo, se prepare porque lá vem chuva agora. Só que Acabe conta para a esposa o que Elias fez com os profetas. E olha só, e é aqui que a gente vai entrar mais fundo na história de Elias e se deter um pouquinho nela. É nessa cena em que a gente se encontra. É o momento em que Jezabel manda um recado com uma ameaça para Elias. Primeiro livro de Reis, 19, 2. Que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Essa é a ameaça de Jezabel para Elias. Como é que Elias reage a essa ameaça? Primeiro livro de Reis, 19, 3. A gente vai se deter um pouquinho nesses versos daqui em diante.
Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, é um arbusto que dá umas flores, e ele se sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. E aqui a gente vai entender melhor porque que eu disse no começo que no deserto nós pensamos no que não faz sentido. Você consegue perceber aqui a contradição em que Elias se encontra agora? Esse é um homem que havia acabado de viver um momento de extraordinária manifestação do poder de Deus. Uma vitória sobre centenas de profetas, a afirmação definitiva diante de Israel de que o Senhor é Deus e não Baal, um momento de restauração, pelo menos potencial, do culto ao Senhor em Israel, e uma afirmação do seu próprio ministério pessoal, do seu relacionamento com Deus, porque ele foi um instrumento para que Deus fizesse tudo aquilo. Elias era esse homem que vivia constantemente próximo das manifestações do poder de Deus. Ele era alguém guiado pelo Espírito, como a gente viu. Ele era alguém em quem o Espírito agia de maneiras sobrenaturais, a ponto de, no capítulo anterior, no capítulo 18, no finalzinho dele, no momento em que ele manda de novo o recado para Acabe dizendo que vai chover, ele diz para Acabe voltar depressa com os seus carros, porque a chuva está chegando. E aí lembra, carros nesse contexto são as carruagens do rei com os cavalos puxando, né? E Acabe vai. Só que olha o que diz o verso 46 do capítulo 18. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Elias teve o seu momento campeão olímpico na corrida de velocidade aqui. Vê se você entendeu o que está acontecendo. Acabe está indo com cavalos, certo? Puxando o seu carro. Elias está indo com o poder do Espírito, correndo mais depressa que os cavalos do rei. É impressionante, né? Mas esse era Elias, um homem acostumado, familiarizado com o poder de Deus. Um homem que experimentou isso na sua própria vida. Mas é esse mesmo homem que sai desse momento e agora foge para o deserto porque uma mulher ameaçou matá-lo. Ele foge para o deserto com medo da ameaça de Jezabel, e ele justifica essa fuga, o texto diz, porque ele vai para lá para salvar a sua vida, certo? É isso que a gente viu no verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Mas olha o que acontece, depois de caminhar um dia pelo deserto e se sentar debaixo de um arbusto, ele ora a Deus, e o que ele pede para Deus? Está percebendo a contradição? Ele foge para o deserto para salvar a vida. Quando ele chega no deserto, ele pede o quê? Para morrer. Jezabel quer me matar, vou fugir. Deus, me mata, por favor. Percebe o que está acontecendo? Mas repare, ele caminhou um dia no deserto. E embora isso aparentemente não faça sentido, ele ir da montanha, do pico, para o vale em um dia, esse é o poder do deserto. Queridos, às vezes na nossa vida basta um dia no deserto para considerarmos a morte a melhor saída. Às vezes o deserto nos prova a esse nível, é intenso dessa forma. Um dia de deserto e mesmo tendo vivido tantas experiências com Deus, tantas manifestações do poder de Deus, da graça de Deus, do livramento de Deus, tudo que a gente consegue enxergar no calor do deserto, depois de um dia no deserto, é a morte. Talvez alguns de nós já tenhamos literalmente estado nesse lugar, dizendo: Deus, se for para continuar assim, eu prefiro morrer. Pela graça de Deus, você está aqui. Você está aqui hoje. Porque isso realmente não faz sentido, como não fazia para Elias. Depois de tudo que ele já havia experimentado e testemunhado, ele pensa nisso agora.
preciso morrer, eu prefiro morrer. Por que ele pensou isso? O que leva alguém a pensar assim? O que inicia esse processo de ruminação e faz com que os nossos pensamentos vão sendo conduzidos nessa direção, a ponto da gente não ver outra saída? Primeiro pensamento que veio para Elias e que vem para nós frequentemente quando estamos no deserto é: eu não sou bom o bastante. Eu não sou bom o bastante. No verso 4 diz que ele entrou no deserto caminhando um dia até chegar nesse arbusto onde ele se senta e ora pedindo a morte. E na sua oração ele diz o seguinte: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Ele não se considerava melhor do que os seus antepassados. Quem são os antepassados de Elias? A gente não sabe ao certo quem eram seus pais, a gente não tem relatos desses antepassados mais imediatos, mas a gente sabe que Elias era um israelita. E que ele era um israelita, ou seja, parte de um povo que há gerações vem desobedecendo a Deus e sofrendo as consequências dessa desobediência. E ele agora se inclui nessa linhagem de pessoas falhas, imperfeitas, pessoas que haviam fracassado na missão de cumprir a lei de Deus, de viver conforme a vontade de Deus, de representar Deus para as outras nações. E num primeiro momento você pode dizer: isso é um bom ato de Elias, é um ato de humildade. Ele reconhece que ele não é bom o bastante, isso é bom. Mas na verdade, queridos, quando a gente olha para essa história e para todo o contexto, o que a gente vê não é um homem nobre e verdadeiramente humilde. O que a gente vê é um homem cansado e deprimido, que está transformando uma situação que é realmente difícil numa situação maior e mais dramática. Porque é isso que o cansaço e a tristeza fazem com a gente também. As coisas ganham uma outra proporção. O cansaço e a tristeza fazem isso, e é por isso que eu queria dizer para você algo muito, muito simples e até bem óbvio, mas que a gente precisa lembrar e praticar. Que é o seguinte: antes de desistir, descanse. Antes de desistir, nós precisamos descansar. Porque às vezes o que para nós parece o fim da linha é só fruto do nosso extremo esgotamento, seja ele físico, emocional, espiritual. Então, antes de desistir, descanse. Como é que a gente sabe que Elias estava cansado? O verso 4 diz que ele orou pedindo para morrer. O verso 5 diz: depois disso, ele se deitou e dormiu. É curioso: Deus me mata, tira a minha vida. Vou tirar só uma sonequinha aqui um pouquinho. Parece muito lógico, né? Mas foi isso que ele fez. No verso 5 diz: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Mas pensa só no que esse homem acabou de viver nos últimos dias e a intensidade física, emocional e espiritual do que ele viveu. Esse homem caminhou um dia inteiro no deserto para chegar debaixo desse arbusto. Caminha um dia no deserto para você ver se você não fica cansado também, né? Mas não foi só isso. No dia anterior, ele estava num confronto espiritual de proporções cósmicas. Qual é o Deus verdadeiro? Confrontando lá 450 profetas, o rei, a rainha, todo mundo querendo matar ele. Esse homem, ele vem desses enfrentamentos e dessas ameaças há tempo. E ele chega num ponto de esgotamento. Ele está exausto. Ele está exausto. Não é de surpreender. Assim como não é de se surpreender que nós estejamos de vez em quando também esgotados. Mas a gente muitas vezes tira conclusões falsas do nosso esgotamento e a gente acaba optando por desistir ou cogitando desistir antes de descansar. E olha só o que acontece. Depois que ele dorme um tempo, na sequência do verso 5 diz assim: de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes. Está quase na hora do almoço, né? Você já está sonhando aí com o almoço do Dia dos Pais, um pãozinho fresquinho, quentinho. Deu fome. E um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou
Esse aqui é o anjo soneca. Sabe o soneca do celular, do despertador, né? Porque ele dormiu, acordou com o anjo, aí ele falou, me dá mais 5 minutos. Aí ele dormiu de novo, o anjo foi lá outra vez e acordou ele, né? Levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu outra vez. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Queridos, como é que Deus responde à oração de Elias, que é, tira a minha vida? Deus responde a essa oração acordando ele com gentileza de uma soneca, servindo uma refeição, deixando ele dormir outra vez, servindo outra refeição, para então convidá-lo a uma jornada pelo deserto. É assim que Deus trata com o profeta. A gente serve a um Deus bom, queridos, não esquece disso não. A gente serve a um Deus manso e humilde. A gente serve a um Deus amoroso e paciente. A um Deus cheio de misericórdia. E a gente precisa muito aprender essa lição para a gente poder lidar melhor com quem sofre entre nós. Porque às vezes a gente é muito rápido em dar a solução do problema e querer tirar a pessoa do sofrimento dela com respostas espirituais e bíblicas até. Mas sem misericórdia e sem compaixão muitas vezes. Somos rápidos em oferecer soluções e às vezes, com a melhor das intenções, agravamos o sofrimento. O pastor Timothy Keller comenta essa história de Elias e ele diz o seguinte: será que Deus envia um anjo a esse homem que está sofrendo e faz o anjo lhe passar uma compostura dizendo, arrependa-se, como você se atreve a perder a esperança em mim? Não. Ou será que ao contrário disso o anjo diz, alegre-se, eu tenho ótimas notícias, né? Para que essa tristeza toda? Acabamos de derrotar os profetas de Baal. Também não. Ou será que o anjo lhe faz perguntas que o levem a refletir? Vamos pensar bem, Elias, se tem razão mesmo para você estar tão triste. Também não. O anjo toca em Elias. Não o sacode. Toca nele da maneira que tocamos uma pessoa ao cumprimentá-la ou num gesto de carinho. A seguir, o anjo lhe prepara uma refeição e encoraja-o. Você precisa ficar forte para a jornada. E então, deixa-o dormir um pouco mais e o alimenta novamente. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu gostei desse anjo. Que anjo bom esse. Eu queria um anjo desse lá em casa. O anjo te acorda, serve a refeição. O café da manhã está pronto quando você acorda. Primeiro, isso aí já seria maravilhoso, né? Acordou, o café da manhã está pronto. Aí você come, o anjo diz, dorme mais um pouquinho. Está tudo bem. Aí você dorme mais um pouquinho. Aí ele te acorda de novo, come mais. É uma bênção esse anjo. Mas sabe, às vezes nós negligenciamos aquilo que é básico para a nossa sobrevivência em tempos difíceis. O nosso sono, uma alimentação boa, um bom descanso, beber água, né? Quem já lembrou de beber água hoje? E a gente fica imaginando que precisa de uma super e extraordinária intervenção de Deus para poder sobreviver, e pode ser o caso. Eu não estou ignorando aqui o fato de que foi um anjo que fez a refeição, tá bom? Eu não estou ignorando isso. Elias contou com uma ajuda especial de Deus. Mas até onde consta na história, a comida que Elias comeu, embora servida pelo anjo, era só comida. Certo? Era só comida. Não era uma comida mágica, aparentemente. O sono dele é sono, é dormir, é deitar e dormir. Ele estava cansado. E Deus sabia disso. E antes de desafiá-lo a outras coisas, Deus proporciona descanso para ele. E ele proporciona para mim e para você também. O pastor Tim Keller continua e diz, ao lermos a narrativa, percebemos que Elias precisa de mais do que uma boa refeição e descanso. Mais tarde, Deus o arranca do desespero. Deus lhe faz perguntas, leva-o a falar, desafia sua interpretação dos acontecimentos e mostra-lhe que a situação não é tão desesperadora como ele pensa. A gente vai chegar nessa parte da história já já. No entanto, argumentar e explicar não foram as primeiras coisas que Deus fez com Elias. Deus sabe que o profeta também é um ser humano. Ele está exausto e esgotado. Necessita de descanso e alimento, de carinho e gentileza.
Quando você estiver sofrendo, lembra disso. Deus sabe, Deus te conhece, e quando você estiver cansado, Ele tem descanso para te oferecer. E antes dele te cobrar alguma coisa, antes dele te sacudir e enviar para uma próxima jornada, Ele quer que você descanse nele, se alimente dele, para se preparar para o que vem depois. É um bom Deus. E garanta que você não está negligenciando isso na sua própria vida em meio ao deserto, tentando buscar outras causas para o seu sofrimento. Cuide primeiro daquilo que é mais básico e fundamental. E garanta também que você esteja atento a quem está à sua volta sofrendo ou passando pelo deserto. Se ele está comendo, se ele está dormindo. E se você puder preparar uma boa refeição e ser um anjo na vida dele, faça isso também. Segundo pensamento que consome a mente de Elias nesse processo, além de não sou bom o bastante, e esse me pega muito e talvez pegue alguns de vocês também, é não tenho ninguém comigo. Eu estou só. Depois dessa refeição especial, dessa restauração das suas forças, Elias vai, conduzido por Deus, a uma caminhada de 40 dias e 40 noites pelo deserto. E Elias, ao fim dessa jornada, chega aonde? Ele chega num monte chamado Horebe. É o mesmo monte onde Moisés, que a gente viu na semana passada, tem um encontro com Deus na sarça ardente. Aquela sarça, aquele arbusto pegando fogo, acontece exatamente no monte Horebe. Deus leva Elias para esse mesmo lugar. E assim como Moisés, Deus marca um encontro com Elias nesse monte. Olha o início da conversa entre os dois, no capítulo 19, verso 9, segunda parte. A palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Gente, volta. Em um dia de caminhada no deserto, aquele homem tinha ido de quero salvar a minha vida para tira a minha vida, né? Em um dia. O que acontece agora em 40 dias? O homem que estava agora há pouco dizendo eu não sou bom o bastante, não sou melhor que os meus antepassados, está dizendo agora eu sou o único bom o bastante. Vocês repararam? Eu sou o único bom o bastante, Deus. Percebe como a gente vai de um extremo para o outro muito facilmente, muito rapidamente no deserto? Num dia eu não presto para nada, no outro dia eu sou maravilhoso, mas ninguém me entende. Num dia... É isso que está acontecendo com Elias. Ele tá no deserto, ele está sofrendo como a gente. E do início da jornada dele no deserto até o final, até esse encontro com Deus em Horebe, ele sai de alguém que está mergulhado em autopiedade. Eu não sou bom o bastante, eu não sou melhor que os meus antepassados, para alguém que está se defendendo, cheio de justiça própria. Senhor, eu sou muito zeloso com as tuas coisas. Os israelitas todos pecaram, todos se desviaram, todos te abandonaram ou foram mortos. Eu fui o único que sobrei. É isso que a gente faz no deserto. Num dia, somos as piores pessoas, merecemos a morte. No outro, lamentamos porque, embora nós sejamos maravilhosos, ninguém nos entende, ninguém nos ama. Ninguém está disposto a fazer o que eu faço, ninguém pensa como eu penso, ninguém apoia o que eu quero. Deus vai se revelar a Elias, então, e nessa revelação, Deus vai repetir a pergunta. A pergunta do verso 9 aparece de novo no verso 13. O que você está fazendo aqui, Elias? Por que você veio aqui atrás de mim? E a resposta de Elias é de novo a mesma, no verso 14, a mesma do verso 10. Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, eu sou o único que sobrou, todo mundo se perdeu. E Deus responde a essa afirmação de Elias com uma série de instruções sobre o que ele deveria fazer em seguida. Você vai lá, você vai falar com fulano, ciclano, você vai até ungir o seu sucessor, Eliseu, você vai lá conversar com ele, prepará-lo para isso. Mas uma das coisas que Deus faz toca exatamente nessa percepção de Elias: eu estou sozinho, eu sou o único. Está no verso 18, quando Deus diz assim para ele: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Mas peraí, Elias não era o único? Ele se sentia único. Mas Deus
revela a ele, o faz lembrar, peraí, você não é o único não, você não está sozinho não. Tem 7.000 com você. Tem um remanescente fiel, sempre tem. Sempre tem. A história da igreja é marcada por isso. A gente às vezes se frustra porque parece que a maioria não está comprometida, porque a maioria não está buscando como nós estamos buscando, porque a maioria não se engaja nas coisas. Mas Deus sempre trabalha com um remanescente. Deus está dizendo, Elias, você não é o único, há 7.000 como você, que se recusaram a se curvar diante de Baal, a despeito do risco da própria vida. E eu quero afirmar que assim como Elias não estava sozinho, querido, você também não está. Você não está sozinho, em nome de Jesus. E não creia nisso, não permita que essa mentira domine os seus pensamentos. Porque no deserto você terá a sensação de estar sozinho. Mas você não está. Você tem um Deus presente, mas você tem também uma igreja. Você tem irmãos. E se você se sente só, por favor, nos diga isso. Uma das coisas mais tristes que a gente no Ministério Pastoral experimenta é descobrir depois que alguém estava sofrendo e a gente nem sabia do que estava acontecendo. A gente não teve a chance de fazer algo a respeito. E é por isso que a gente vive em comunidade, em grupos menores, é porque nesse grupo menor é mais difícil passar despercebido. Se alguém começa a se ausentar, se alguém começa a ter um comportamento diferente, se alguém na vulnerabilidade abre o coração e confessa essa luta, essa dificuldade, pede ajuda, a gente está ali perto e a gente consegue socorrer. Você tem os pastores da igreja, você pode marcar um aconselhamento, você pode vir aqui, você pode conversar na sua comunidade, mas não, em nome de Jesus, não sofra sozinho. Você não está sozinho, você não precisa estar. Você não precisa estar. E como eu disse, Deus costuma trabalhar não com a maioria, mas com pequenos grupos. Ele começa os seus despertamentos, como era tempo em Israel de um despertamento, de um avivamento, de uma restauração e renovação espiritual. Deus geralmente faz isso a partir de poucos, de pequenos grupos, de pessoas que começam a orar, de pessoas inconformadas com o status quo. E eu creio que Deus quer fazer isso em nós, quer fazer dessa igreja parte do seu remanescente, ainda que outros não o sigam, não o adorem, não o reconheçam, nós estaremos firmes, amém? No Senhor, pela graça dele, como parte do seu povo remanescente. E nós precisamos uns dos outros para isso. Então não acredite na mentira de que você é o único a passar por isso, que ninguém nunca viveu isso. Às vezes a gente até fica com medo de ser condenado, julgado, criticado, se abrir o coração e disser o que a gente está realmente sentindo. Elias precisou ter esse momento. Sendo o homem que foi, com as manifestações extraordinárias que ele testemunhou do poder de Deus, ele teve esse momento. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então, abra o seu coração também. Esse ponto mexeu muito comigo num tempo em que eu lutei com depressão. Sempre eu me achava muito sozinho. Eu pensava estar sozinho. E eu sabia que não era verdade, mas era um pensamento que me assaltava e me consumia muito. E eu tive uma noite muito difícil. E a gente estava morando num prédio, no 11º andar, e eu olhei pela janela e tinha uma estrela no céu. Deus usou aquela estrela, era a única estrela que eu consegui enxergar naquela noite para falar comigo. E quando eu fiquei olhando para aquela estrela, eu falei, sou eu, sozinho. Mas na mesma hora eu creio que foi o Espírito de Deus que falou ao meu coração, dizendo, mas lembra que lá em cima tem bilhões e trilhões de estrelas e galáxias. E talvez as nuvens, o seu campo de visão não te permita enxergar, e você só vê aquela. Assim como você só se vê na situação em que você está, sem ninguém ao seu lado. Mas não é verdade. Nem tudo que a gente vê é o que é. Nosso campo de visão é limitado e a gente precisa ser lembrado pelo Senhor disso. Basta olhar mais alto, basta olhar mais longe e enxergar. Porque sentir-se sozinho não significa estar sozinho. Elias se sentia sozinho, ele não estava sozinho. Talvez você se sinta sozinho, você não está sozinho, em nome de Jesus. Mas há um terceiro pensamento, e esse bem decisivo. Eu não sou bom o bastante, eu não tenho ninguém, eu estou só. E por fim, eu não vejo Deus. Eu não vejo Deus no meu deserto. E aí nós ficamos muito frustrados. Mas eu quero te lembrar que assim como não é verdade que você, embora se sinta só, esteja só,
também não é verdade que Deus não esteja só porque você não o vê. Não é porque não o vemos que ele não está. Acontece que o que Deus faz no deserto em nós é algo profundo. Deus nos leva ao deserto, queridos, para destruir as nossas expectativas de como ele deve se revelar a nós. A gente construiu as nossas expectativas. Se eu estiver nessa situação, Deus tem que agir dessa maneira. E geralmente me livrando o mais rápido possível desse deserto. A gente quer a solução rápida, a gente quer resolver o problema o mais rápido possível. A gente não quer sofrer, ninguém quer, eu não quero, e você também não. Mas muitas vezes Deus nos leva ao deserto e nos conduz a jornadas pelo deserto, às vezes bem mais longas do que a gente gostaria, para desconstruir, para destruir essas nossas expectativas, de que Ele tem que agir da maneira como a gente espera. Na caverna onde Elias passou a noite, ele ouviu Deus. E Deus o prepara então para um encontro com ele. Olha só, verso 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Tornado, um negócio impressionante. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo. Certamente o Senhor estava no fogo, né? Porque ele estava no fogo com Moisés, nesse mesmo monte, na sarça. Lembra? Tinha precedente. Mas o Senhor não estava também no fogo. Dessa vez era algo diferente que ele queria fazer. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Queridos, no deserto nós esperamos pelo vento forte. Nós esperamos que um terremoto sacuda e abale as estruturas e nos tire daquele lugar onde a gente não quer mais ficar preso. No deserto a gente espera pelo fogo, fogo da presença poderosa de Deus, o fogo que desceu do céu diante desse mesmo Elias para consumir o sacrifício. Mas é possível que a gente vá se encontrar com Deus no deserto por meio de um murmúrio, de uma brisa suave. Haja redundância numa frase só, né? Murmúrio já é um negócio baixinho, brisa já é um negócio suave, mas era um murmúrio de uma brisa suave. Para deixar muito claro para nós que não houvesse da parte de Elias muita atenção, silêncio e sensibilidade, provavelmente passaria despercebido. Como eu suspeito que às vezes passe de nós também. Não é porque nós não vemos, é porque talvez as nossas expectativas estejam erradas. Porque a gente está esperando pelo vento, pelo terremoto ou pelo fogo, para poder dizer: Deus agiu, Deus fez, olha o milagre, olha o poder. Mas e se dessa vez não tiver a ver com o poder, tiver só a ver com a presença dele? O que você precisa fazer para ouvir o murmúrio de uma brisa suave? Silêncio. Não é mesmo? Se não houver silêncio, a gente não vai perceber o murmúrio de uma brisa suave. E no silêncio, Elias ouviu. Isso é maravilhoso, ele ouviu. E por ouvir, ele se posicionou, ele saiu e se cobriu e ficou ali para encontrar a presença. Mas sabe, a gente corre um risco gravíssimo de se distrair com o vento, se distrair com o terremoto e se distrair com o fogo. E sabe o que é pior e que aumenta esse risco? É que o vento, o terremoto e o fogo vêm de Deus.
Ou você acha que foi alguém, outra pessoa que mandou essas coisas? Veio um vento forte a ponto de separar montes e esmigalhar rochas. Quem é que pode mandar um vento assim? Quem é que controla as forças da natureza a esse ponto? É o Senhor, não é mesmo? Então quem mandou o vento lá no monte? É claro que foi Deus. Quem é que tem poder para mandar um terremoto tão direcionado? Assim, nesse monte agora vai ter um terremoto. Só Deus pode fazer isso. Quem é que pode fazer fogo descer do céu e aparecer lá naquele monte? Só Deus pode fazer isso. Mas preste atenção nisso. Às vezes a gente se confunde olhando tanto para as manifestações do poder de Deus que a gente se distrai da presença de Deus. O texto faz questão de enfatizar, mas o Senhor não estava no vento. Por quê? Por que a necessidade de enfatizar isso? Porque era de se esperar que se Deus estava no monte, e Deus mandou um vento fortíssimo para o monte, Deus estivesse no vento. Mas Deus queria trabalhar outra coisa em Elias, então ele não estava no vento. O texto enfatiza, mas o Senhor não estava no terremoto, mas o Senhor não estava no fogo. Queridos, como é possível Deus não estar naquilo que Ele mesmo envia? Mas Ele faz isso de vez em quando na nossa vida. Ele envia coisas que a gente confunde às vezes com Ele. E o que Ele está tentando é desenvolver em nós a sensibilidade de perceber que, embora haja manifestações extraordinárias do poder dele, o que Ele quer mesmo desenvolver em nós, especialmente no deserto, é uma sensibilidade para a presença dele. E essa presença se manifesta de formas às vezes inesperadas, imprevisíveis, porque a gente não sabe de onde o vento vem e sopra. Ele sopra onde quer. Ninguém sabe para onde vem e para onde vai. E se a gente não estiver em silêncio, atento, a gente corre o risco de não perceber. No deserto, Deus quer nos tornar mais sensíveis à sua presença do que ao seu poder. E muitos de nós temos vivido em busca das manifestações de poder, sendo que o que vai nos sustentar no deserto é a presença. Você percebe, Elias já era familiarizado com o poder de Deus. Já havia invocado esse poder várias vezes, já havia testemunhado esse poder várias vezes. Ele ainda vai viver isso depois, várias vezes. Mas no momento em que ele não vê sentido e propósito mais na sua vida, o que é que vai curá-lo? É o poder? Não é a presença. Não é o poder, é a presença. É por isso que o convite de Deus é assim no verso 11: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Eu creio que essa mesma promessa é para mim e para você, porque Jesus prometeu isso. Eu estarei com você, a minha presença estará com você todos os dias, todos os dias. Quando eu não vejo, Ele está presente. Quando eu não ouço, Ele está presente. E talvez o que você precise fazer para ouvir é um pouquinho mais de silêncio, porque de repente Ele não está no vento, ou no terremoto, ou no fogo. Às vezes Ele está na brisa. Wayne T. Wright diz: o caminho da maturidade cristã é reconhecer o caminho do deserto pelo que ele é. Outro quilômetro na estrada chamada fidelidade. E pisar nele com obediência e paciência. O deserto não é um erro de percurso, não é o GPS recalculando a rota. O deserto é mais um quilômetro nessa estrada chamada fidelidade que Deus nos chama para trilhar. E o que é necessário? Obediência e paciência, um passo de cada vez, pisar esse caminho, ainda que seja difícil, com obediência e paciência. Elias se queixou: eu não sou bom o bastante, eu não tenho ninguém comigo. E Deus graciosamente respondeu a essas queixas, ofereceu renovo, descanso, alimento, e também mostrou que ele não estava sozinho de fato. Mas, queridos, não ver Deus é o que realmente pode nos matar no deserto. Não ver Deus é o que realmente pode nos matar no deserto. Nós precisamos do silêncio e da solitude para perceber o que Elias teve a sensibilidade de perceber: o murmúrio da brisa suave como a presença do Senhor. E isso, queridos, nos leva a Jesus.
Quando Jesus entra em cena para começar o seu ministério, havia alguém que o precedeu. Alguém o precedeu. Um homem chamado João Batista. E a Bíblia apresenta João Batista como um segundo Elias, curiosamente. João Batista se vestia como Elias, com peles de animais. João Batista morava no deserto como Elias. João Batista tinha uma voz profética forte e intensa como a de Elias. E João Batista começa pregando no deserto. Por quê? Porque havia uma profecia em Malaquias, uma profecia em Isaías, palavras desde o Antigo Testamento, séculos antes, que diziam: antes da chegada do grande e glorioso dia do Senhor, virá Elias para converter o coração dos pais aos filhos e preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. E João então vem como esse homem, como esse novo Elias, alguém no caminho e na tradição e na vocação de Elias, clamando no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Clamar no deserto foi o que Elias fez. Clamar no deserto foi o que o segundo Elias, João Batista, fez em preparação ao que Deus faria em resposta, porque Deus sempre responde ao clamor do deserto. O clamor do deserto não passa despercebido por Deus. O nosso clamor no deserto é uma preparação para o que virá. E João Batista começa a clamar no deserto, e ele começa a pregar dizendo: arrependam-se, arrependam-se, o reino está próximo, o Messias está vindo, o prometido está vindo. E as pessoas vêm a ele, multidões, ao deserto, até perto do Rio Jordão, para serem batizadas para o perdão dos seus pecados, até que um dia o próprio Jesus vem. E quando João Batista olha para ele, ele diz: eu não posso te batizar. É que eu vou te batizar, você que tem que me batizar. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele se volta para as pessoas e diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus é batizado, e uma voz do céu diz: ele é o meu filho amado, quem está a minha alegria. E os discípulos de João começam a deixá-lo para trás para seguir Jesus. E as pessoas perguntam: João, você não vai fazer nada? Ele: eu vou fazer o quê? Importa que eu diminua, que ele cresça. É isso, eu só vim preparar o caminho. Eu sou só a voz que clama no deserto. Ele é a resposta do deserto. Ele é a resposta do deserto. Jesus é a resposta ao nosso clamor no deserto. Ele vem para isso, ele vem para nos encontrar lá, ele vem para ser a nossa companhia, a nossa presença. Mas sabe o que é trágico? Que mesmo ele vindo em carne e se revelando assim, a maioria das pessoas não perceberam. Não perceberam. Porque estavam esperando o vento, estavam esperando o terremoto, estavam esperando pelo fogo, esperando um líder, um revolucionário, um rei que viria assumir o lugar no palácio e com seu exército destruir os inimigos de Israel. Jesus era manso e humilde demais para isso. Jesus era como o murmúrio de uma brisa suave. E não havia silêncio o bastante nos corações para ouvir. O Evangelho de João diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Queridos, esse é o risco que a gente corre nesse mundo de tanto barulho e agitação. Que ele veio, mas a gente talvez não percebeu. É que ele continua vindo, ele continua presente, disponível. E talvez a gente ainda esteja esperando: não, eu quero mesmo é ver o fogo, eu quero ver o terremoto, eu quero o vento. Para que tanto poder se não houver presença? A melhor coisa que a gente pode ter no deserto é a presença. É a única coisa que pode nos sustentar no deserto. Mas o verso 12 de João 1, depois de dizer que os seus não o receberam, nos enche de esperança ao dizer: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E como filhos, queridos, nós não estamos sozinhos no deserto. Não estamos.
Jesus é a resposta ao nosso clamor ainda hoje no deserto. E se você está aqui hoje e é o seu lugar, você está no deserto, é a sua estação, há uma esperança para mim e para você. Se somos filhos, não estamos sozinhos, e há uma promessa de que esse clamor do deserto será respondido. É só uma preparação. Preparem o caminho no deserto, clamem no deserto e Ele virá. Ele veio, Ele está aqui, amém? Você pode fechar os seus olhos, nós vamos falar com esse Deus do deserto maravilhoso que é Jesus. Eu não sei como você está aqui, como você chegou aqui, em que circunstância você se encontra hoje na sua vida, mas eu sei que Jesus está aqui, e Ele te ama, e Ele ouve o seu clamor no deserto. Ele não fica indiferente, como não ficou com Elias. E você pode derramar o seu coração e se aquietar, e fique atento para o murmúrio de uma brisa suave. Ele é capaz de mandar o vento, Ele é capaz de mandar o terremoto, Ele é capaz de mandar o fogo. E se for necessário, Ele fará isso oportunamente para te livrar do deserto. Mas até que Ele faça, fique atento ao murmúrio da brisa suave. Pai querido, nós te amamos tanto, Senhor, mesmo com esse coração tão falho. A gente queria te amar muito mais e melhor, mas como Israel, volta e meia a gente se confunde e ergue altares a outros deuses. Perdoa-nos por esse coração que busca em fontes erradas a satisfação que só há no Senhor. Perdoa-nos, Pai, por muitas vezes no meio do deserto nos distrairmos tão facilmente com o vento e o terremoto e o fogo e não percebermos a Tua presença na brisa. O Senhor é tão gentil, manso e humilde. Nós queremos Te louvar por isso, Senhor. Te agradecer porque o Senhor trata com a gente com essa gentileza, com essa paciência, com essa compaixão. E o que eu te peço nessa manhã é que os Teus filhos e filhas que estão vivendo deserto nas suas vidas sejam hoje encontrados pela brisa suave, abraçados pela brisa suave, como o Senhor mandou aquele anjo, Senhor, para tocar gentilmente Elias e alimentá-lo e nutri-lo e encorajá-lo. Faz isso também, manda os Teus anjos, Pai, para encorajar Teu povo, Teus filhos. Fortalece-os para a jornada do deserto, que eles saibam e creiam e confiem e descansem na certeza de que Tu és, Jesus, a resposta ao clamor do deserto. Nós Te damos toda a honra e toda a glória. Nós Te adoramos no deserto, porque Tu és Deus do deserto, assim como és do oásis. O Senhor nunca deixa de reinar soberanamente, e a nossa vida está segura em Ti. Por isso Te adoramos, por isso Te louvamos e engrandecemos Teu maravilhoso nome. Aquele que venceu o deserto, venceu a morte e nos dá a vitória. Em Ti somos mais que vencedores. Aleluia. Você pode ficar de pé, você pode aplaudi-lo. Nós vamos cantar em adoração mais uma vez a esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo. Sempre lemos as histórias de curas e libertações, maravilhas e milagres. Vem, faz mais uma vez. Nós amamos Tua presença, sabemos que estás aqui. Vem cobrir-nos com Tua graça, vem, queremos Teu agir. Vem, Espírito de Deus, o Teu povo clama a Ti. Vem, Espírito de Deus, o Teu povo clama a Ti. Cremos que estás agindo, nós cremos, Deus, tens movido corações. Nós louvamos os Teus feitos,
são todas as canções. Vem Espírito de Deus, o teu povo clama a ti. Vem Espírito de Deus, povo clama a ti. Vem Espírito de Deus, povo clama a ti. Vem Espírito de Deus, o teu povo clama a ti. Nós temos planos de orações. Se não te agrada, não queremos mover tudo em nós. Só tu podes transformar. Com teu vento vem encher-nos, mova tudo em nós. Nós temos planos de orações. Se não te agrada, não queremos mover tudo em nós. Só tu podes transformar. Com teu vento vem encher-nos, mova tudo em nós. Nós temos planos de orações. Se não te agrada, não queremos mover tudo em nós. Só tu podes transformar. Com teu vento vem encher-nos, mova tudo em nós. Com teu vento vem encher-nos, mova. Vem Espírito de Deus, o teu povo clama a ti. Vem Espírito de Deus, nós clamamos a ti, Espírito. Vem Espírito de Deus, povo clama a ti. Vem Espírito de Deus, o teu povo clama a ti. Nós temos planos de orações. Se não te agrada, não queremos mover tudo em nós. Só tu podes transformar. Com teu vento vem encher-nos, mova tudo em nós. Nós temos planos de orações. Se não te agrada, não queremos mover tudo em nós. Só tu podes transformar. Com teu vento vem encher-nos, mova tudo em nós. Com teu vento vem encher-nos, mova tudo em nós. Com teu vento vem encher-nos, mova tudo em nós. Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso. Sejamos nessa semana guiados, soprados, conduzidos pelo vento do Espírito, que sopra como quer, amém? Nossa vida seja assim, guiada por Ele. Obrigado por ter estado aqui. Na saída, você que é pai, temos uma lembrancinha para você. E se você perdeu alguns QR Codes, passe ali no nosso stand ao lado do café. Tem uma placa escrito primeira vez aqui, tem todas as informações com o nosso time de acolhimento. A gente se vê no próximo domingo, se Deus quiser. Vá na graça do Senhor Jesus. Amém.